Bom, pessoal, bom dia. Bem-vindos aí ao evento. Eu sou o Fábio, sou um dos fundadores da Novidade. Vou falar um pouquinho sobre um outro lado da indústria, que é o lado humano, e como que a gente passou a desenvolver soluções pautadas nesse tipo de dor ou de problemática, né? Ela pautou muito na linha de como que a gente conseguiria, na verdade, trazer um pouco mais de inteligência sobre um outro lado da indústria, que não era necessariamente o lado da máquina, que era o lado do humano envolvido no processo, e foi aí que a gente começou a investigar, de fato, esse tipo de temática e desenvolvemos uma solução. Como tudo que você vai ver de pessoas que estão expondo aqui, ou até mesmo todas as startups falando, uma das grandes problemáticas que a gente tem hoje para tomar uma decisão são dados. E a partir daí a gente desenvolveu uma plataforma que, na verdade, permite com que a gente capture dados sobre equipes operacionais. No fundo, o que a gente faz é entender através de algumas tecnologias. Aqui na base a gente usa microlocalização de precisão, ou seja, a gente tem um algoritmo que consegue localizar uma pessoa, um equipamento com uma precisão próxima a 1 metro de raio. E isso a gente começou a entender uma lógica de como que esse ser humano, ou seja ele solo, ou seja conduzindo equipamento, performava segundo a segundo em cima das suas atividades, e a partir daí a gente conseguia gerar uma lógica de tempos e movimentos, que é o que se diz um pouco na engenharia, né? Trazer um pouco desse lado, dessa visão mesmo sobre o que de fato acontece no processo de uma forma mais automatizada, sem depender do apontamento manual do humano, e a partir daí começar a gerar uma série de análises e evidências em cima disso. A gente criou 3 grandes linhas de produto, na verdade, onde a gente olha de fato a mão de obra alocada diretamente na produção ou na prestação de um serviço, onde a gente olha times de manutenção e suporte também, que são times bastante rotativos, e que às vezes você tem muita dificuldade de saber de fato se ele está seguindo o plano, se ele está conduzindo de fato as atividades conforme o planejado, e também equipes de movimentação interna, que são aquelas pessoas que conduzem empilhadeiras, pontos rolantes ou caminhões de transporte internos, dependendo da situação. Não. No fundo, dentro desses 3 grandes produtos, a gente acabou partindo para diversas análises. A gente utiliza para fazer esse rastreamento de precisão, sensoriamento, então a gente trabalha com IoT na ponta, a gente é meio agnóstico em relação ao tipo de hardware, a gente pode ir embarcado em dispositivos inteligentes, um celular, um smartwatch, ou até mesmo um coletor de dados, mas também utilizar sensoriamento simples na ponta, um crachá, algo fixado no capacete. Essa parte para nós é relativamente agnóstica, apesar da gente entrar isso como serviço. E isso nos permite, na verdade, abrir diversas linhas de análise. Primeira análise que a gente acaba gerando são dados mais administrativos, são basicamente quais são os tempos gastos em atividades, tempo de entrada, saída em cada uma das operações, em cada uma das máquinas, dependendo do contexto. Tá? Não só parando a partir daí, dentro de um grau evolutivo, a gente começa a olhar o que era planejado para essa pessoa e começar a comparar produtividade de fato, ou seja, dentro do que aquela pessoa está fazendo e da forma como ela está executando, como é que a gente compara com o teu plano, e a partir daí a gente começa a te dar insights de se a pessoa está performando bem ou não uma determinada atividade. Num segundo pilar também que a gente acaba gerando de análise, a gente já olha para o lado de riscos, não só os riscos da segurança do próprio trabalhador, quer dizer, entrada em área classificada, desvio de função, trabalho em altura para pessoas não habilitadas. A gente começa a gerar diversas análises que pautam não só o apontamento do risco, mas a gente também monetiza o quanto que a empresa está correndo em termos financeiros com esse nível de exposição. Tá? E todo esse lado de base de dados acabam permitindo que a gente não só olhe o cenário, mas como é que a gente começa a evoluir junto com o cliente em cima de propostas de melhorias. E é aí que a gente começa a trabalhar dentro da nossa plataforma também com o lado de planejamento, ou seja, ou eu olho no teu ERP, no teu sistema de planejamento, a alocação das rotinas, ou você consegue fazer essa carga direto na nossa plataforma, e a gente começa a dar todo esse indicativo de planejado e realizado, e também trabalhamos com motores de inteligência artificial para já ajudar a dar suspeitas de pontos de melhoria que a empresa pode ter dentro de cada etapa do processo. Ou seja, quem alocar de uma forma melhor para fazer determinada rotina em que momento. Tá? E por último também, como função, a gente consegue trabalhar um conceito também de gestão em tempo real, que é o quê? A pessoa, quando ela está próxima da máquina, você conseguir interagir com ela, seja previamente a uma atividade, durante ou até mesmo pós aquela atividade. Ou até mesmo chamar aquela pessoa, dado uma evidência, ou dado algum problema que tenha acontecido, para aquela pessoa agir corretivamente dentro do processo. Aqui só alguma cara de algumas análises, a gente traz ali uma fotinha de algumas telas da aplicação. Uma delas é de fato um mapa de calor, de distribuição das funções, mas a gente pauta toda uma linha de KPIs para uma tomada de decisão mais rápida, um detalhamento pessoa a pessoa, grupo a grupo, função a função, ou até mesmo
exatamente uma máquina específica, quais os processos que foram feitos dentro delas, de que forma que eles ocorreram e com que evidência de qualidade desse trabalho. Tá? E algumas análises gráficas também que a gente se pauta em linha de diagrama de espaguete, a gente consegue trazer toda uma visão da movimentação mesmo operacional e trazer uma visibilidade sobre tudo que aquele humano faz dentro do processo. Falando um pouco menos de feature, mas o que essas features acabam trazendo de resultado, que é de fato que importa, né? Eu trago alguns cases aqui que a gente já aplicou em algumas indústrias, não diretamente no sucro alcooleiro, mas vou especificar algumas rotinas bem remotas, até pelo que eu conheço do segmento, que acaba sendo um pouco da dinâmica que tem de pessoal ali interno, mas eu queria destacar dois desses cases expostos aqui, um deles é o da Gerdau e outro deles o da Fiat. Tá? Falando um pouquinho da Gerdau, onde a gente aplica essa solução há um pouco mais de 2 anos nas equipes de manutenção deles. Eles tinham uma aderência em relação ao realizado e o planejado na semana um pouco menor de 10% na foto semana, e isso era um ponto que eles tinham uma dúvida se na verdade era questões de backlog, de fato que estavam sendo tratados ou estavam sendo arrastados, ou se de fato você tinha uma desorganização no processo. A partir do momento que a gente entrou com a tecnologia, em que a gente conseguiu de fato começar a validar as rotinas acontecidas na ponta, a gente começou a ajudar a própria Gerdau a reduzir esse ciclo do planejamento semanal, começar a trazer maior aderência entre o planejado e realizado na foto da semana. Hoje ele é um pouco acima de 90% na foto da semana, e a gente já conseguiu, estimado pela própria Gerdau, a nossa solução já trouxe um impacto dentro do processo produtivo deles de próximo de 1 ponto percentual em termos de disponibilidade da fábrica como um todo. Só simplesmente garantindo que as rotinas de planejamento estavam acontecendo, e com isso a gente conseguiu evitar paradas não previstas de linha, ajudá-los a não ter esse tipo de parada. Tá? O conceito da Fiat também foi muito parecido, a gente usou na fábrica do Novo Argo, lá em Betim, e o conceito era bem semelhante, em que a gente olhava de fato as pessoas de produção / manutenção. Lá você tem um pessoal meio híbrido, que eles na verdade eles interferem na linha. Então a gente tinha alguns eventos de parada da linha, principalmente eventos técnicos, por exemplo uma parada de robô. A gente conseguia identificar qual era o problema do robô, se ele era um problema mecânico ou se era um problema elétrico instrumentista. E a gente identificava quem era a pessoa mais próxima habilitada para responder aquele chamado. A gente conseguiu reduzir esse ciclo, que era o ciclo de identificar uma pessoa habilitada até essa pessoa chegar no posto de trabalho, em 15 minutos, que era a média deles, para 90 segundos. Isso aí foi estimado por nós mesmos, um carro a cada 2 minutos que produzia aquela fábrica, era um saving mais ou menos de R$250 mil em termos de produto acabado por parada de linha que a gente acabou trazendo para eles. Isso aqui dentro do conceito de indústria 4.0 é muito de como é que você reduz os ciclos ao máximo versus a otimização, trazer dados de uma forma mais automatizada, mais seguro em tempo real. Isso aqui na verdade é o conceito da indústria 4.0 trazida para o processo decisório humano. Como é que a gente consegue unir cada vez mais o homem à máquina via inteligência, e com isso a gente consegue transformar o homem não mais em gargalo, mas em uma parte significativa dentro do processo produtivo. Agora foi. Falei de alguns cases, aqui alguns outros clientes com quem a gente já vem aplicando a tecnologia. A gente desenvolveu uma plataforma cross-segmentos, muito pautado em olhar questões de segmentos que são impactados diretamente por ou parte ou em grande concentração por mão de obra operacional, seja ele na produção ou em mão de obra indireta, como a questão da própria manutenção. Alguns segmentos muito pouco influenciados na sua produção do dia a dia, como o segmento químico, a gente já também tem atuação, que é um pouco semelhante do sucro alcooleiro em questões de intervenção ao longo do processo produtivo. Esse aqui é o time da Novidá. Hoje nós estamos em pouco mais de 10 pessoas já na equipe. Nós somos residentes do Cubo, no Itaú. Fomos eleitos aí pelo movimento 100 do Open Startups, assim como a Interloop, mas nós fomos eleitos aí, ficamos em quarto no ranking para a indústria 4.0 no Brasil. Temos algumas parcerias estratégicas aí para nos ajudar a viabilizar algumas temáticas cruciais em relação à aplicação de IoT na ponta, como questões de conectividade, hardware, e até mesmo para um lado também de apoio para o lado consultoria mesmo. A gente tem alguns parceiros aí, como a BCG, a McKinsey e a Falcone.
Essa é a novidade, a gente tenta atacar de fato um foco muito forte num lado, às vezes até deixado um pouco de lado por nós, que é a questão do humano dentro do processo, até pela dificuldade de você obter uma informação confiável sobre o que o humano de fato está operando ou está fazendo, né? Ou qual que é o impacto de fato da sua ineficiência dentro do nosso processo produtivo. A gente tenta trazer luz para esse processo e a gente está à disposição lá embaixo no espaço para tirar maiores dúvidas de vocês. Obrigado.